Ô, Ariel, e você acha que ali no Vila, no profissional, você estava preparado para assumir o profissional? Eu falo assim, porque você tinha sido campeão no Jaraguá, né? Sim, Você poderia, sei lá, ter ficado no Jaraguá e ter mostrado sim. o seu trabalho Depois teve a ainda sequência mais no Jaraguá e foi bom, né? O Jaraguá continuou com uma sequência com a base nossa, né? A gente E deixou o time montado. quando você foi ali pro Vila, você falou assim, eu acho que eu já tô preparado para pegar um time profissional igual o Vila. Cara, na minha opinião, nem foi uma questão de preparo, pra ser sincero, assim. O momento do Vila, eu sabendo disso, eu não devia ter aceitado. Sabendo como é o Vila e o momento que o Vila vivia. Por quê? O Vila vinha do rebaixamento, arrebentado de dinheiro, mudança de gestão. Vem o Hugo com uma gestão completamente nova, então pressão da torcida, desconfiança de tudo quanto é lado. O Vila é assim, o Adson fala que a torcida, que a imprensa é do Vila, né? Mas faz sentido mesmo, porque a imprensa também, quando o Vila tá mal, o que eles mais gostam é de pisar na cabeça do Vila, de falar mal do Vila. E aí nesse processo, cara, pra ser bem objetivo, eu acho que o que faltou pra mim na minha trajetória no Vila foi um diretor de futebol. Vou te ser sincero. Eu fiquei muito exposto e assim, nem tudo era eu como foi colocado, sabe? Eu participei de parte da montagem, assim, nós tivemos uma montagem bem... O Hugo estava envolvido com obra, envolvido com dívida, pagar a cara do ano passado, sabe? Um trilhão de problemas e acabou que o futebol, ele ficou... lógico que ele participou de tudo também, mas um monte de problema pro cara resolver. E o problema financeiro era muito grave na época, né? Que vem de um rebaixamento, herda dívida e não tem nada para o ano que vem. Tanto com o Goiano, com o Série C, não tem renda de nada. Então, é todo um rebolado para sobreviver. Então, na minha visão, faltou esse diretor de futebol. Por quê? O nosso trabalho era muito bom. A gente fez uma pré-temporada boa. E a gente não tinha jogadores da característica da maneira que eu jogava, mas os que a gente tinha estavam todos fora de forma, todos maus. E aí a gente começou a ter um embate com a imprensa, assim, porque eu ficava muito na mira. Tudo era, vai no Ariel. Francesco lançou as mocinhas da cidade, vai o Ariel falar. Perdeu, vai o Ariel falar. Ganhou, vai o Ariel falar. Contratou o Emanuel Biancucci, vai o Ariel falar. Vai vender o fulano, vai o Ariel falar. Então eu tava na imprensa 3 vezes na semana. Tudo do futebol concentrado em Tudo você. no futebol tava na minha cabeça. E naquele momento, a gente fez um bom jogo contra o Anápolis no primeiro jogo. Nós não fizemos gol, mas a gente controlou o jogo, tivemos chance, fizemos um bom jogo. Aquele jogo contra o Jaraguá foi um jogo completamente atípico. 10 minutos de jogo, 14 minutos de jogo, chuva e campo enlamaçado, os caras fazem um gol. E assim, os caras fecharam a casa, muito organizado também, fecharam a casa, competitivo, era um time jovem, já sabia disso. E as coisas começaram a acontecer, e chuva, e pressão, e vai, e aquela coisa que a gente já sabe que é corriqueira do Vila. E aí eu te falo, eu tava preparado para isso, não tinha problema. Só que o que acontece? Vou para minha coletiva, que é o papel do treinador. Só que na reapresentação é aquele momento que tem que ter um diretor de futebol, que o cara chega, senta e fala assim, rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O Vila tá arrebentado. O Vila não tem dinheiro. Nós fizemos uma contratação do cara que nos últimos 10 anos mais conhece a casa. Teve em todas as funções, conhece todos os atletas. A gente já conhece o Vila por dentro, como ideia de jogo e etc. Nós temos 2 jogos. Nós estamos fazendo a pressão em cima de um cara que é da casa, em cima de 2 jogos. Então, vamos dar tempo. Ninguém vai mudar nada. Nós não temos dinheiro para contratar, o time é esse mesmo. A torcida tem que abraçar tanto o Ariel, abraçar tanto a equipe, porque nós precisamos do torcedor. O torcedor hoje é a única coisa que nós temos, sabe? Fazer o papel do diretor de blindar uma comissão técnica. E isso não aconteceu no Vila. Isso não aconteceu. Aconteceram coisas, por exemplo, o Bambu me defender em coletiva de imprensa. Jogador me defender em coletiva de imprensa. Sabe? Coisas que não é papel deles. Eles não têm que estar preocupados com aquilo. No jogo contra o Goiânia, aquele jogo que foi uma tragédia, porque a gente depois deu uma erguida, né? Nós ganhamos do Grêmio Anápolis, ganhamos do Craque, ganhamos Copa do Brasil e empatamos contra o Goiás num jogo que era pra gente ter ganhado. Nós jogamos muito bem na Serrinha. E tomamos um gol lá, num bate-rebate, bola bateu na trave, bateu na Adalberto, bateu na trave e entrou. Só no Vila. Naquele momento, né? Que hoje não tem mais isso, não. Mudou, né? Foi aquele jogo que o Matson fez gol? Foi Esse o Jefferson que chutou. Foi. O gol foi do Thales, o nosso. Tá. Foi. O gol Na foi do estreia Thales. dele, né? Na estreia dele. E aí, a gente vinha de uma trajetória... A bola entra. Exatamente, Direto. agora sim. E aí, a gente
tinha uma trajetória até de crescimento, assim, pelo momento que a gente estava vivendo. A gente não tinha plantel, não tinha nada. E aí vem o jogo contra o Goiânia, que foi um jogo atípico, nosso time mal, morno, uma preguiça, né? Danada. Nós saímos na frente 1-0, tomamos uma virada assim, 7 minutos, típico de time que estava disperso. E acaba o jogo, o que eu falo pra você da desorganização, assim, do despreparo para as coisas. Acaba o jogo, tava Bambu, Adalberto, Celcinho, Nando, tudo em volta do Hugo. O Ariel não tem nada com isso. O Ariel... Sabe essas coisas? Não. O Ariel não tem culpa. O Ariel... Isso aí já demonstra fragilidade. Porque o jogador não tem que se meter nisso. Uhum. Então já demonstra um certo... Sabe? Vou comprar a briga do treinador. Se precisa comprar a briga é porque tá brigando. Né? Então não é um momento de brigar, não é um momento de destempero. As coisas vinham acontecendo, parou de acontecer. Peraí, vamos retomar. Calma, não precisa de loucura. Vamos por aqui, o caminho é esse, a gente já sabia que ia sofrer. É o papel do diretor. Então, na minha visão, se fosse fechar tudo, faltou o diretor. E aí vem as minhas escolhas, óbvio, errado ou certo. O jogo que eu saí foi contra o Grêmio Anápolis. Lá em Anápolis, a gente tomou um gol com 3 minutos do Gustavo Henrique. E nós fomos com o time reserva. Na verdade, foi o único problema que eu tive com o Hugo lá. O pessoal acha que a gente brigou. O único problema que eu tive com o Hugo foi esse, que o Hugo não queria que eu jogasse o time reserva. E eu queria jogar o time reserva, porque a gente tinha na sequência Ponte, quarta, isso era sexta. A gente tinha Ponte na quarta e Goiás no domingo. E eu já tava com os caras que eu podia contar arrebentado, Adalberto, Bambu, os caras tudo arrebentado, porque os caras já vinham de uma sequência de jogos muito grande. Ponte era a Copa do Brasil, que valia lá a bola. Exatamente. Né? E o Hugo, não vai, não é momento, perdeu pro Goiânia agora. E até entendo o Hugo, assim, é lógico que tem um ponto de vista certo, né, também. Mas eu tava pensando pra frente. E aí é o risco do negócio, né? E aí acabou na sexta-feira, no sábado pela manhã, eu liguei pro Hugo, eu dei o regenerativo, treinando normal, liguei pro Hugo para fazer algumas cobranças e ele também fez as cobranças que ele achava que tinha que fazer e etc. E aí no final eu falei, com esse time que tá, eu não acredito, tá ruim para mim, tô passando vergonha, já tá chato para mim essa situação de ficar só eu toda hora tomando tiro na testa e ninguém faz nada. Então, na minha visão, ou contrata 4, 5 jogadores aí, ou vamos fazer um movimento de dar uma reforçada. E eu fico essa semana aí, contra a Ponte, se perder, você me demite se você quiser, ou contra o Goiás, você me demite se quiser. Ou senão, eu não acredito mais, olhando para frente. E o Hugo falou, Ariel, eu não tenho dinheiro para contratar, não vou contratar outro treinador, você vai ver que eu não vou contratar jogador mesmo, realmente. E você não acreditando, aí então eu já acho que é momento de mexer. Eu falei, então eu te entrego o cargo, tá tudo certo. Foi desse jeito a nossa conversa para rescindir o contrato, super tranquilo, assim. Você falou